assunto dos registros acásticos, eu queria contar um pouco de algumas vivências minhas para ver se vocês se familiarizam com algumas coisas. Perfeito. Eu fui uma criança que eu achava, eu me sentia como se eu fosse um peixe fora d'água, como Tá. se eu não fosse daqui, um estranhamento assim. E eu olhava para as estrelas, eu sentia uma saudade de algo que eu nem sabia o que era, uma nostalgia, algo que eu nunca tinha vivido. Eu lembro de muito pequena passar em frente uma loja que vendia aquelas estátuas de mármore para jardim. Sei. Tinha umas estátuas de anjos, assim, e eu lembro que aquilo me lembrou de alguma coisa, mas eu não sabia explicar o que era, e eu tentava explicar para os meus pais, eles não entendiam, eu ficava frustrada. Uhum. Lembro também de ter tido um sonho em que meus Uhum. pais muito cedo, eles se despediam de mim muito cedo, e eu chorei por dias, porque eu acreditei que aquele sonho ia se realizar, acreditei muito, que era verdade, que ia se realizar. E de fato se realizou, anos depois, né? Meus pais abandonaram cedo demais, foram para o outro plano Meu cedo demais. Mas Deus. por onde eu quero chegar com isso? Tudo isso que eu fui contando, de certa forma, são formas de acesso aos registros acásticos. Tá. Esses avulsos, né? Os sonhos premonitórios, eles não são avisos, Tá. até porque seria muito cruel a gente ter avisos e não conseguir impedir o fluxo da vida. Uhum. Uhum. Eles são também uma forma de você acessar os registros acásticos, né? Vidas futuras, né? Esses sonhos premonitórios, você está acessando vidas futuras que estão ali pairando dentro dos registros acásticos. Assim como Perfeito. os déjà vus são formas de você acessar os registros acásticos, as vidas passadas. É porque Então, nesse plano só assim, só para confirmar o meu assim o que eu já li, né, sobre. Nesse plano, o tempo não existe, ou seja, o presente, o passado e o futuro estão todos acontecendo ao mesmo tempo, o que é bem difícil para nós que vivemos numa terceira dimensão, num tempo linear, conseguir entender isso. Mas na uhum, realidade, presente, passado e futuro estão já acontecendo ao mesmo tempo nesse outro plano, não é isso? exatamente. E Tá. para dar um nó maior ainda, ainda tem as vidas paralelas. Sim, em outra, que a gente chama de outras dimensões, né? De situações que, de acordo com as suas decisões, vão sendo criadas vidas paralelas ali. Uhum. Tudo isso entrelaçado, como se fosse uma corda, não tem vários Sim, entrelaçamentos dessa sim, corda, mas eu vou tentar deixar uma coisa mais fácil de entender, tá? tá, Para não tá. ficar uma coisa tão filosófica, porque na verdade o que eu quero é justamente desmistificar, para que as pessoas entendam que a gente consegue acessar, né? A gente consegue acessar, assim como a gente consegue acessar nosso eu superior, mas enfim, vamos chegar lá. Agora que você contou a tua história, né, a tua experiência, eu me dei conta que eu tive uma experiência que provavelmente eu acessei os registros acásticos, só que eu não tinha consciência na época. E agora você mencionando, depois eu conto e para você confirmar se você acha que foi mesmo, tá? Sim. Não, e quando eu fiz, né, eu comecei a fazer o curso de registros acásticos, a estudar os registros acásticos lá em 2021, né? Tá. E quando eu descobri, foi assim, fez um, porque eu falei, nossa, então era isso. Me encontrei, é isso aqui, respondeu Uhum. várias questões. Isso que é um assunto que eu acho que é tão delicioso, porque ele Sim. ajuda você a se sentir mais completo. Não se sentir esse peixe fora d'água, não ter essa síndrome do estrangeiro. Então a gente Uhum. sente um pertencimento maior. Então vamos lá. O que que é o akasha? Né? Registros akáshicos, vem do akasha. Uhum. O akasha é uma palavra do sânscrito que significa princípio de tudo. Tá. Algumas traduções falam que é éter, Uhum. né? No pentagrama, vocês devem conhecer aquele símbolo da estrela de 5 pontas. Sim. Cada ponta representa um elemento ali, água, fogo, terra, né? O quinto elemento é o éter, que une todos os outros elementos. O akasha envolve tudo. Tudo acontece dentro do akasha. Então, os
universos, os planetas, as galáxias, as dimensões, tudo está dentro da caixa. Uma definição muito bonita que eu acho é a mente de Deus. Como se Tá. todos nós estivéssemos dentro dessa mente de Deus. E Uhum. o que são os registros akáshicos? Essa memória divina de tudo o que é. Essa é uma forma de É definir. poético, né? Poético. Nós somos a memória dele, né? Somos a memória divina, somos a Uhum. centelha divina Sim, também, né? sim. E os registros akáshicos, vocês já ouviram falar, só que com outros termos. Na Bíblia, por exemplo, é chamado de livro da vida. Quem aqui já ouviu falar Uhum. do livro? Então, também é um dos nomes aí dos registros akáshicos. No budismo, é chamado registros búdicos. Tá. Na ciência, eles chamam de memória não local, até Tá. na ciência. E na psicologia, inconsciente coletivo. Então, vê Sim, como tudo isso se sim, encaixa e já vem sendo falado sim. há muito tempo. É por isso que eu sou assim universalista, né, espiritualista. Acredito em várias religiões porque eu acho que todas são Eu versões também, eu também de um algo me chamo maior universalista. e a gente dá nomes e separa em caixinhas, mas isso é coisa de humano, né? Coisa de humano Sim, que quer separar tudo em caixinhas, mas sim, enfim. verdade. E aí, outra definição, uma metáfora também interessantíssima é que a caixa é como se fosse uma grande biblioteca. Uma biblioteca Uhum. gigantesca, com vários livrinhos. Cada livrinho é um registro acástico de uma pessoa. Cada um tem Uhum. um livrinho ali. E eu, Uhum. eu até brinco, né? Que eu falo, gente, eu sou bibliotecária em dose dupla, né? Eu sou Pois bibliotecária, além de é, ser terapeuta, tem tudo a acabo ver. acabo tendo que organizar os livrinhos akáshicos das pessoas, pegar, abrir, com permissão, né? Lógico, com permissão Claro, das pessoas. claro, claro. E aí a gente chega em por que acessar, né, esses registros akáshicos? É por uma mera curiosidade? Uhum. Pode até ser feito por uma mera curiosidade, mas, do meu ponto de vista, como é algo tão importante, Uhum. delicado, tem que ser acessado também com responsabilidade, eu entendo que a gente acessa para se melhorar, evoluir. De que forma que ele nos ajuda a melhorar e a evoluir? Muitas vezes, nas nossas vidas, a gente tem padrões repetitivos e a gente não entende de onde aquilo vem, né? Uhum. Então, mulheres falam, eu não entendo por que eu só fico com um homem que trai. Eu não entendo por que eu só vivo endividado. Uhum. A minha família só vive endividada. Eu saio, eu ganho um dinheiro aqui, ele sai pela outra porta. Todos esses padrões repetitivos que a gente vivencia podem ser explicados nos registros akáshicos, Tá, porque você encontra a origem daquilo. Tem tá. coisas que a gente não resolveu em outras vidas e vem arrastando até hoje, né? Uhum. Os padrões repetitivos, eles se repetem justamente para quê? Para que a gente preste atenção neles. Aprenda, Ó, né? é, Evolua. se liga, olha o que está acontecendo. Olha para isso, você precisa olhar. Eles ficam fazendo a gente olhar para aquilo e tentar quebrar, resolver. Os registros akáshicos são uma forma de Uhum. você quebrar esses padrões. Não vou falar que é a única, porque Uhum. tem outras, né? Mas é Claro. uma das formas. Então, nos acessos, nas leituras que eu faço, em geral, a gente busca esses ciclos, esses padrões. As pessoas geralmente chegam já com uma questão pronta, Uhum. né? Entender isso, né? Então a gente tenta trazer aquele direcionamento. É claro que a espiritualidade vai mostrar o que ela considera mais relevante. Sim. Não é assim, eu quero que você me mostre coisa. Não, ele vai mostrar o que é mais relevante para a sua evolução. Até porque a gente não está preparado para saber tudo. E eles Sim. mostram apenas o que a gente está preparado para acessar e aquilo que vai Uhum. ajudar a evolução. Perfeito. Porque se fosse para nos deixar pior, não tem sentido, né? Uhum. O sentido é Uhum. justamente evoluir. O que dá para fazer mais com os registros akáshicos? A gente tem um acesso mais próximo aos nossos mentores, aos Uhum. elementos.
Então, a gente pode pedir orientação, aconselhamento, pensar o que podemos fazer. Descobrir qual a nossa família estelar. Você sabe qual a sua família estelar, Ed? Não, assim, não sei. Então, lembrem que no começo da live eu falei da grande fonte universal, que nós Sim, desprendemos dela, somos centelhas divinas, né? sim. Onde foi que essa centelha, ao se desprender, parou primeiro? Onde ela se encarnou? Onde ela foi primeiro? Tá. Alguns, né, são almas jovens, vieram direto para a Terra, mas outros são o que a gente chama de sementes estelares, pessoas, né, seres que primeiro passaram por outros planetas, então, Uhum, pleiadianos, arcturianos, uhum. sirianos, onde você veio, né? Então, essa é uma forma de você descobrir qual a sua família estelar, pelos Eu registros tenho, eu acásicos. tenho uma suspeita de Orion. É, por vários motivos, mas nunca tive confirmação. Sim, essa é uma das formas da gente confirmar. E assim, mesmo descobrindo a sua origem estelar, você também pode ter passado, por exemplo, minha origem eu fui pleiadiana, mas eu também depois em outra vida fui felina, fui Uhum, e assim por diante, né? uhum. Então, mas isso é uma coisa importante. Resgatar esses fractais. O que são os fractais da alma? É como se fossem pequenos Deus, peças de quebra-cabeça da pequenos jornada eus. da nossa alma. Pequenos eus que você vai ali acessando, recolhendo, fazendo uma reintegração e conseguindo se sentir mais completo. Por quê? Uhum, Porque traz mais clareza sim. sobre quem você é. Você não é. Isso aqui é uma roupa que a gente Uhum, vestiu, esse corpo, é uma roupa que a gente está com ela agora, mas nossa alma já passou por muitas outras coisas. sim, E aí tem também a questão do eu superior. A gente sim. pode acessar o nosso superior. Quem é esse eu superior? É a centelha divina, que eu falei que se desprendeu da fonte, que já passou por muitas coisas, né? Então foi adquirindo conhecimento ao longo das vidas. Uhum, Superior, a gente descobre coisas maravilhosas, consegue receber aconselhamento. E eu vou te falar que às vezes muita gente acessa o eu superior e não sabe. Então, por exemplo, às vezes você tá lá e você se pergunta assim: ai, não, eu vou ter que fazer tal coisa. Aí vem uma voz lá, sábia, né? Que a gente chama de consciência, uhum. mas é uma voz mais sábia e amorosa. Fala assim: vai fazer isso mesmo? Já sabe que vai dar errado, porque vai fazer. Isso é uma forma também de você acessar seu eu superior. Só que muita gente, você dá um mais, seu superior fica investido e não se expõe. Então, quanto mais você ouve, mais ele se apresenta para você, né? Perfeito. Então, olha que beleza, você acessa tanto conhecimento assim. Como é feito esse Tá. acesso? Hum, Eu dei exemplos aí do dia a dia, né? sim, Mas como dentro de um processo terapêutico, tá, a gente passa por meio de projeção mental, que é tá, diferente de projeção astral. A projeção astral, né? Geralmente as pessoas fazem enquanto estão dormindo, o corpo lá, a alma se desprende e vai vivenciar coisas e aprender coisas em outras dimensões. Na projeção mental, não. Eu estou aqui. Só a tá, minha mente que foi acessar outras realidades, né? Outras dimensões. Então, a gente alcança essa projeção mental com uma meditação específica, que é o tá, que a gente aprende, né? sim, No curso, estudando, e num relaxamento profundo. Mas eu não estou em transe, eu estou ali. tá, Só que estou no relaxamento profundo e as informações estão vindo. Para cada pessoa, para cada terapeuta, esse processo vai acontecer de uma forma. tá, Então, tem pessoas que veem símbolos, sentem cheiros, ouvem sons, e no meu caso, eu tenho facilidade para ver imagens, como se fosse um filme. Então, eu vejo
Meu filho não sabe. Essa foi a experiência que eu tive que eu quero depois te contar. Ah, então. E aí eu vejo como se fosse um filme ali, claro que não tão Uhum, nítido, mas eu consigo identificar algumas coisas. Então, é homem, é mulher, é alto, é baixo, é magro, às vezes a uhum, roupa, um detalhe da roupa. E aí eu vou descrevendo o cenário, uhum, descrevendo tudo ali e gravando num uhum, áudio, né, em áudio, uhum, tudo para oferecer para o consulente ouvir, né? Para o uhum. consulente ouvir aquele áudio ali, de tudo que aconteceu. Então, é dessa forma. Ah, então é você que faz o acesso aos registros, não é a Eu que faço. pessoa. Não, não é a Tá, pessoa. tá. Sou eu que faço. Agora, eu não estou querendo dizer com isso que você não possa fazer. Entendi. Você pode fazer. Uhum. Todo mundo tem essa capacidade e esse merecimento. Eu não Perfeito. sou especial e quem Uhum. faz os terapeutas acásticos não são especiais. Sim. Todos somos centenas de vida, então todos temos esse merecimento. O que acontece? Com estudo, com dedicação, você consegue acessar. Uhum. Enquanto às vezes alguma pessoa não possa, não queira, tem algum tipo de bloqueio enfim, não vai para esse lado. Nesse caso, ela pede o auxílio de um terapeuta que faz Perfeito. leitura de práticas, que é o meu caso, Perfeito. né? E que mais? Aí tem a limpeza multidimensional também. Tá. Então, essa técnica de fazer a limpeza multidimensional junto com acesso ao registro acástico, ela é muito poderosa. Eu confesso assim que eu já tinha feito um outro curso de registro acástico, Tá. cujo foco foi importante, mas o foco maior era em acessar o eu superior. Tá. E esse último curso que eu fiz, que é com o Ale Luz, tá? Uhum. Procurem nas redes também, maravilhoso. É um verdadeiro mestre, tanto é que ele não gosta de ser chamado de mestre, ele gosta de ser Tá. chamado de professor, Tá. porque ele falou que mestre ascensionado, que ele é bem Chama Aleluz. Ale Tá. Luz. Então, essa técnica dele coloca junto o acesso aos registros acásticos e a limpeza Tá. multidimensional, porque aí você acessa, por exemplo, acordos que você fez em vidas passadas. E tudo isso na Hum. limpeza multidimensional você consegue quebrar esses acordos, né? Você consegue Tá. limpar o seu campo, realinhar os chakras, se tiver algum implante, miasma, larvas astrais, formas pensamento no corpo ali da pessoa, né, corpo energético, já é feito a limpeza ali na hora. Então isso é Perfeito. muito bom, porque antes assim eu ficava, nossa, eu tô acessando aqui, mas o que que a pessoa vai fazer com essa informação? Só vai descobrir pronto. Como é que eu ajudo de verdade? Então Uhum. agora curiosidade de verdade, com a limpeza multidimensional, que é dentro da mesma leitura, né? E essa limpeza, ela ajuda com esses padrões repetitivos que você falou? Sim, Tá. sim. Porque o que que acontece? Vou dar um exemplo prático, né? Tá. Por exemplo, tem gente que em outra vida foi um padre. Tá. E aí o padre faz um voto de pobreza. Ele fez um voto de Uhum. pobreza. Esse voto de pobreza foi trazido para cá. E aí você não entende por que que você não consegue fazer dinheiro, você não consegue prosperar, você, quando ganha um dinheiro, mesmo se esforçando muito, você não consegue reter aquele dinheiro, vai embora. Uhum. Então, quebrando esses votos que foram feitos em outras vidas, você Uhum. consegue mais os seus caminhos. Então, faz Perfeito. parte da limpeza multidimensional isso. Assim como o divórcio energético, que também dá para ser feito. Então, gente, ó, vou falar para vocês aí, hein? Sei que o amor é lindo, mas cuidado com vou te amar para sempre, hein? Porque o para sempre é para sempre. Então, Entendi. Tem que tomar cuidado. então você fala assim, nossa, vou te amar para sempre. Aí você não entende porque você nunca dá certo com ninguém. Sempre acontece alguma coisa. Por quê? Porque você ainda tá preso na outra pessoa lá. Uhum. Esse tipo de voto pode ser quebrado, né? No Entendi. acesso Entendi. aos acácios. Entendi.
esse exemplo que você deu aí do voto de pobreza, né? Do padre. Isso acontece, ele pode acontecer, ele acontece normalmente a vida inteira, ou ele pode começar a partir de algum momento da vida da pessoa? Na vida atual, você fala, Da né? vida atual, por exemplo. Olha, pode se manifestar depois de um tempo, sim, né? Às vezes você não foi sempre assim, mas deu um gatilho lá em algum momento Em você algum momento, aquele gatilho fez fez você acessar fez, aquilo. isso, fez esse upload aí desse voto seu. Entendi, Então, pode ser entendi. dessa forma, sim. É, ainda sobre experiências, né, com os registros Uhum. acásticos. Você pode depois aproveitar e contar a sua, que eu tô Sim, curiosa. sim. Eu morava numa cidade pequena e o Uhum. ônibus demorava muito para passar. E aí eu ficava no ponto de ônibus muito tempo, enfim, ficava lá lendo. E aí um belo dia estava assim, com a mente bem vagando. De repente, veio um poema inteiro escrito assim. Uhum. Caneta correndo, comecei a escrever. Eu não precisei fazer nenhum esforço Uhum. mental. Simplesmente as palavras estavam lá, uma atrás da outra. Eu comecei a anotar esse poema ali. Tá, E eu falei, gente, de onde veio isso? Porque não é uma psicografia, tá? Eu tá. tenho o maior respeito pelo espiritismo, kardecismo, Uhum. mas não é uma psicografia onde você é tomado por alguma energia, alguma força. Uhum. Simplesmente esse poema estava pairando no ar, no Tá. acaso, Uhum. e eu fiz esse upload. E o interessante é que isso acontece muito nas artes. Tá. Então tem vários relatos de artistas assim, músicas. Ó, o Fábio Júnior recentemente deu uma entrevista no podcast falando que várias das músicas dele, porque ele é espiritualista, né? Ele é meio místico também, o Fábio Sim, Júnior. sim, E ele sim. deu uma entrevista falando que várias das músicas dele simplesmente não Foram. são dele, estavam nos registros acásticos, ele acessou. Então, assim, isso é bem Que comum. Então, louco. tentem se perguntar se já não aconteceu isso com vocês também em algum momento, Uhum. por exemplo, que um amigo está passando por uma dificuldade, e aí você, de repente, você jorra um monte de palavras ali para ele de aconselhamento que no fim você nem sabe o que exatamente você falou, mas depois você vê que foi algo tão sábio que você fala, de onde saiu isso, né? E foi seu eu Já superior que aconteceu, você já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo. foi seu eu superior que você acessou ali naquele momento, por Uhum. algum motivo, Uhum. ou porque você estava numa vibração ideal, ou porque a Uhum. espiritualidade sim para que você ajudasse o seu amigo. O fato é que Perfeito. você acessou ali os registros acásticos, né, por meio do seu eu superior Sim, também. sim, verdade. Desse Deixa eu te superior. contar a minha história, porque na realidade é uma coisa bem antiga e assim, muito poucas vezes eu tive coragem de contar. Muito pouca gente sabe dessa experiência que eu tive. Porque eu tinha 14 anos. E eu sempre fui muito fascinado pelo ocultismo, pela paranormalidade, enfim. E na época, o meu pai, que tinha acabado, que nasceu ateu, viveu ateu, e depois da perda do irmão dele, que ele começou a acreditar, e acabou indo para a espiritualidade, para o espiritismo, e mais especificamente para a Umbanda, né? Ele começou a se interessar, lia muito, e ele acabou sabendo de um evento que teria de 2 ou 3 dias com o grande maçom de São Paulo da época, lá na Augusta, e que, enfim, e comentou, queria ele, meu tio, e mais a esposa dele. E eu, quando fiquei sabendo, eu fiquei louco, eu fiquei apurrinhando meu pai que eu queria ir. Ele falou, não, mas você é menor, você não pode ir. Bom, eu aturrinhei tanto ele que ele entrou em contato com eles e se responsabilizou para que eu pudesse participar. Enfim, acabei indo, foram 3 dias, e no último dia do evento teria a tal
da viagem astral que todos eles falaram, né, desde o começo, que no último dia teria. E o cara, na época, ele falava: olha, gente, não fiquem frustrados, porque nem todo mundo vai conseguir e tá tudo ok. Enfim, inclusive o meu pai e o meu tio não conseguiram, né? Consegui eu e a esposa do meu tio. E eu, na época, claro, achei que era da minha cabeça. Era uma viagem que eu tinha viajado, né? E como você descreveu, é um tipo de meditação coletiva que aconteceu, né? E ele foi, enfim, fazendo as sugestões, relaxando a gente. E eu vi como se fosse um filme, como você disse. Eu me vi saindo do corpo e viajando entre as estrelas, mas assim, sabe aquelas viagens de nave do Guerra das Estrelas que você vê as estrelas passando assim tão rapidinho que você só vê riscos? E cheguei num planeta parecido muito com a Terra, e conforme eu fui descendo assim, eu fui vendo uma floresta, como se fosse a floresta amazônica, né? Bem fechada, só que, diferentemente da Terra, existiam pirâmides. Pirâmides meio, elas pareciam que elas estavam voando, né? E existiam caminhos ligando uma pirâmide à outra. E eu cheguei em uma dessas pirâmides, e quando eu cheguei nessa pirâmide, tinha um casal. E eu olhei esse casal, e esse casal me chamou de um nome que não era o meu nome. E hoje eu não posso falar ele, porque eu Mas sei você que. lembra? Eu lembro dele. Eu lembro dele, me disse que eu não posso falar, né? Porque a minha Sim, força está nele, né? sim, sim. Enfim. E eles me abraçavam e falavam: você voltou, que saudades. E eu, na hora, me conscientizei que eles eram os meus pais, de alguma maneira. Bom, daí eu voltei e eu fiquei isso matutando, e eu não conseguia falar para ninguém, porque eu achava que eu estava viajando. E na época eu cheguei a pensar que eram alienígenas e que eles podiam vir me pegar, essa coisa de adolescente, né? E Sei. daí alguns dias depois, eu tive coragem de contar para minha mãe. E a minha mãe disse: não, deixa de ser bobo, isso daí provavelmente você acessou uma vida passada tua. Porque, principalmente, a mulher falava: a gente ainda vai se encontrar, a gente vai se encontrar. E Que ok. lindo. E ela falou assim: não, talvez foi a tua mãe de uma vida passada, enfim, fica tranquilo. E 14 anos, tá? Segura bem. Passa, eu sempre tive adoração para viver no estrangeiro, falava disso desde os 9 anos de idade, eu tinha adoração por Egito, por pirâmides, sempre me fascinei, lia tudo sobre isso. Passaram-se os anos, aos 26 anos eu finalmente consegui viajar e fui morar na Inglaterra. Eu paguei um curso de 3 meses e uma estadia em casa de família. Só que eu cheguei lá um dia antes. Então eu fiquei na casa de uma conhecida e no dia seguinte fui para a casa da família. Quando ela abre a porta, que ia ser a minha British mother, né, minha mãe britânica, quem que era? A mulher. Até hoje eu me arrepio. Era a mulher que eu tinha visto aos 14 anos. Exatamente ela. Imagina o meu choque aos 26 ver aquela mulher que eu tinha visto aos 14 anos. Eu entro Nossa. na casa dela, ela é britânica, nasceu, só que assim, ela tinha a pele mais escura, que eu sempre achei muito estranho, porque eles são super brancos. A mãe dela é super branca, tal, mas enfim. E daí eu entro na casa dela, a decoração dela da sala toda egípcia, com pirâmides, com são muitas coincidências, né? E, enfim, eventualmente eu contei para ela, ela acreditou em mim e tal. E o meu pai, o cara né, que eu vi, eu acho que é o meu mentor, que aos 14 anos o meu mentor já havia se manifestado, que eu não sou médium de incorporação, mas eu trabalho com ele desde aquela época, e ele é um médico egípcio, e ele trabalha com cura.
E eu canalizo, assim, não recebendo, né? Mas, enfim, eu trabalho com. Quando alguém está doente e tal, ele me manda as instruções e eu passo para a pessoa e a pessoa faz. Você acha que isso foi uma, um acesso aos registros acásticos? Porque agora, você descrevendo a tua experiência, me pareceu muito. Com certeza, com certeza. Olha o meu gato aqui querendo participar, né? Ah, os meus também estão aqui rodando. Com certeza foi um acesso que você fez, Uhum. provavelmente de uma vida passada, mas de uma vida passada há tanto tempo atrás que talvez não fosse nem na Terra, né? Sim, que é o que eu imaginei que fosse. Uhum. Sim. E você falou, ai, alienígena, não sei o quê. De certa forma são alienígenas, Sim, sim, porque são sim, seres de sim, outros planetas, né? sim, E provavelmente essa sua mãe britânica, né? Ela provavelmente, por algum motivo, se sente fascinada. Então, por quê? Porque a gente das coisas, assim, a nossa alma lembra. A gente sim, pode não, enfim, da maneira mais lógica, sim. mas a nossa alma, com certeza, a nossa alma lembra. Vou dar um, posso já começar a contar uns Por favor, causos? por favor. O que que é uma vida paralela? É falado, né? Que a gente, o tempo inteiro a gente está tomando decisões. Sim. Então, decidir mudar de trabalho. E essas decisões criam pequenas ramificações na linha do tempo. Então, essas linhas do tempo paralelas são vidas paralelas, e elas podem se unir em algum momento, se você, enfim, consegue resgatar os fractais e tudo mais, ter um atendimento terapêutico, elas se unem novamente e acontece. É difícil para a gente até entender, né, com a Uhum. cabeça que a gente tem humana de 3D, como o Ed falou no começo, mas acontece sim. São as vidas paralelas aí, multidimensões. E mesmo eventos históricos, né? Eles dizem, por exemplo, pode ter existido em algum momento, em algum mundo criou-se onde os nazistas ganharam a guerra. E a história naquele mundo continuou diferente do que aconteceu aqui. Né? Existe essa teoria, né, de que o tempo todo mundos novos estão sendo criados, né, paralelos. É a Sim, teoria sim. das, das, As cordas, não é? A teoria das cordas, das linhas não, das cordas, é isso, stream, das das string cordas. theory, isso. Uns casos assim que eu Sim, posso contar para vocês verem que as pessoas se lembram de coisas. E você aham, aí, pode ser que você tenha uma fixação por determinada coisa e você não sabe por quê. Ou você tem muito medo de algo e você fala, gente, mas eu nunca tive um trauma desse na minha vida atual. De onde está vindo sim, isso? Então, vamos lá. Por exemplo, recentemente eu fiz um registro, né? uhum, E a moça, na verdade, nessa vida ela era um guerreiro, tá, indígena, e ela tinha ali uma cobra coral nas mãos. E nessa, só para encurtar, ela acabou falecendo por uma flechada no coração, nessa vida que ela tá, acessou. tá, Teve muito mais coisa, mas eu só estou resumindo o mais tá, importante. Depois que eu enviei o áudio para ela, ela ouviu, ela ficou chocada, é. aí ela me mandou a foto da tatuagem dela. Bem na região cardíaca, ela tem uma flecha indo direto ao coração. Meu Deus, que loucura. Fora isso, ela me mostrou, ó, e para esse ano era essa tatuagem que eu estava querendo fazer, A uma cobra. cobra coral. Não é qualquer cobra, uma cobra coral. Entendi. É Então, muito louco. é muito louco, é muito louco. Teve um outro caso, porque eu falei, eu vou descrevendo com o máximo de detalhes Sim, que eu posso. sim. E aí eu fui descrevendo para essa consulente, assim, uma casa na fazenda, assim, assim, assado, em tal tempo, em tal época, a vegetação em volta era de tal forma, não sei o quê. Depois que ela ouviu o áudio, ela, menina do céu, já sonhei com essa casa, exatamente com essa casa. E me perguntava
se era alguma coisa que eu vou morar nessa casa, alguma coisa assim. Era uma memória que estava vindo por meio de um sonho. Sonho, gente, é uma das formas mais fáceis de você conseguir acessar seus registros. Sim. Muita gente fala dos próprios sonhos. Comecem a Uhum. anotar os sonhos. Presta atenção no sonho, mas o sonho fica fixo, você começa a se lembrar. Mesmo que seja Uhum. no celular, assim, acordou assim de madrugada, eu faço isso direto. Eu acordo assim, eu, nossa, aí eu escrevo, às vezes eu coloco um áudio, faço um áudio assim, depois para Uhum. ouvir eu coloco, Mas eu registrar de faço alguma maneira, na pra não hora, né? Porque você esquecer, porque esquece. esquece. A gente Você esquece. acorda 3 horas da manhã, né? Aí eu falo assim, gente, sonhei com isso, 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 isso. Mando um áudio para mim mesma, depois eu vou ouvir. É importante, Sim, porque eles trazem muitos ensinamentos também. sim, Pode ser de sim, vidas passadas, vidas futuras, o que for. São muitos ensinamentos por meio dos sonhos, sim. né? E é uma das formas mais fáceis de acessar, eu acho, assim, Uhum. que a gente mais comumente acessa os registros Sim. acásticos. Outro caso também, Hum. uma moça, e eu via ela em outra vida como um mago. E o corpo dela estava repleto de símbolos em brasa, símbolos estranhíssimos que eu não conseguia nem escrever direito para ela. Mas no Hum. corpo com aqueles símbolos em brasa, Tá. que ela era um bruxão, assim, bem poderoso. Descrevi para ela. Ela também. Nossa, não acredito, eu já sonhei com isso. Já tinha sonhado exatamente com o corpo dela, cheio de símbolos em brasa. Então, assim, qual a possibilidade? Eu não acredito em coincidências assim, Sim. não Ver- desse jeito. Verdade. Tem muitas outras coisas, assim. Tem gente, agora contando de casos de sucesso. Casos, esses foram coincidências que eu fiquei abismada. Tá. Também me surpreendo, gente. Também me surpreendo. Uhum. Porque eu tô lá assistindo, tô descrevendo, eu sei que tá ajudando a pessoa de alguma forma, mas quando você tem aquela prova de que aquilo Confirmação, né? é uma confirmação, não que a espiritualidade precise dar alguma Uhum. confirmação, eles não estão aqui para provar nada. A Sim, gente é que tem que se fazer valer. sim, sim. Mas essas confirmações são justamente para a gente ter mais fé, né? Para a Mais gente fé, acabar mais confiança. Sim. no processo, falar isso mesmo, está no caminho certo, vamos Uhum. lá. E então, fora esses casos, tem os casos assim dos quais eu assim fico muito feliz, às vezes eu até choro com os Uhum. relatos, né? Uma moça que estava com uma dor na lombar, assim, há 12 anos, né? Não conseguia nem fazer as tarefas domésticas dela. E aí depois da limpeza multidimensional do acesso, falou que acordou sem dor, que ela tá nova, parece que tá sem Que dor nenhuma, assim. legal. Assim, meu Deus, nossa, que bom, né? Que bênção. Pessoas que depois que a gente quebrou o contrato lá, tem gente que fez contrato de, como é que fala? Voto de castidade. Fez, voto de castidade por conta de Sim, ter sido freira em outra vida, sim, padre. sim. E aí, depois de quebrar esse voto de castidade, a pessoa conseguiu encontrar um companheiro de vida, graças a isso, né? Graças a isso não, mas foi uma das ferramentas que Ajudou. facilitou, Uhum, ajudou. facilitou. Teve um outro caso também de uma moça que, inclusive, ela também é terapeuta, então ela já Hum, tinha tentado várias técnicas. E com isso eu não estou querendo falar que uma técnica é melhor que a outra. É que, sim, enfim, de são, repente são muitas como remédios diferentes, né, para uma mesma doença, vamos dizer assim. e aí cada remédio vai servir para uma doença em determinado Uhum, momento, a gente tem que se jogar para tentar se sim, curar, né? E essa moça ela tinha tentado várias coisas, fez constelação familiar, um monte de coisa, e ela não entendia por que que ela sentia tanta culpa em relação à mãe dela, né? tá. E no fim ela tinha me procurado para fazer um registro por outro motivo, porque ela estava com muita escassez e ela queria ver se conseguia abrir mais essa questão financeira e tal. E aí no registro veio outra coisa, veio sobre a relação com a mãe, que na verdade em outra vida a mãe dela era filha dela e ela era um homem. E Hum, aconteceu uma tragédia ali, porque aquele homem era muito rígido uhum, e
pedindo a filha de casar com quem ela queria, e a filha acabou tendo a própria vida. E esse homem se sentiu Caramba! muito culpado, e trouxe essa culpa, que ficou nela. E ela olhava para a mãe dela e falava, mas eu nunca fiz nada para minha mãe, não entendo porque eu sinto essa culpa. E ali Uhum. naquele momento, a gente Entendeu? precisa entender, ver às vezes, a gente precisa ver para falar, é isso, ok, vou acalmar meu coração, vou harmonizar Uhum. essa relação. Aí a gente Sim. faz um processo da limpeza multidimensional, de fazer divórcio energético, faz harmonização da relação, faz algumas limpezas no chakra cardíaco, que é muito importante, Uhum. para que a pessoa se sinta mais em paz com as coisas. Tipo, Perfeito. tô sentindo essa culpa, mas eu sei do que é e tudo bem, vamos seguir em frente. Perfeito.